Bom, clave musical é uma palavra do latim que significa chave. Qual a importância, professor, de se falar em chave? O porquê chave? A chave é utilizada para abrir, correto? Então, a pauta musical por si só, isso aqui é muito importante que as pessoas se confundem esse princípio. A pauta por si só não possui, as linhas e espaços não possuem nome. Não existe alguém dizer para você que aqui é Mi, que aqui é Fá ou Sol. Isso aí depende da clave musical. Então a clave é um sinal colocado no início da pauta. Observe, ela não é colocada no meio. Pode ser colocada? Pode. Existem trechos musicais onde se termina e a pessoa quer fazer uma escrita para um outro instrumento ou uma outra voz. Então ele vai utilizar o tracinho, que é chamado, que a gente vai aprender, que é a travessão simples, que separa os compassos. Então pode ser colocada a clave. Agora isso aí é uma exceção. Agora a regra é a seguinte: a clave é um sinal colocado no início da pauta que serve para determinar o nome da linha e dos espaços da pauta. Como funciona isso? Nós temos três tipos de formatos. E por que eu estou sendo um pouco taxativo, persistente nessa fala? Formato, porque forma é a forma que a clave possui. A clave de Fá tem esse formato. A clave de Sol tem esse formato. E a clave de Dó tem esse formato. Então, nós temos apenas três formas de clave. Então, tem até uma questão de um exercício que eu criei que diz o seguinte: quantas são as claves? Então, a quantidade de claves, aí a gente vai aprender, existe uma quantidade que não é só três. Porque quando eu falo três, eu estou falando nas formas dela. Então, quantas formas de claves nós temos? Três claves. E a quantidade a gente vai aprender agora. Então vamos lá. Clave é um sinal colocado no início da pauta. Então eu vou iniciar pela clave mais conhecida de todos, que é a clave de Sol. Então a clave é um sinal colocado no início da pauta. Então você também vai aprender que você coloca um pontinho na clave de Sol e faz, ou melhor, na segunda linha, e faz a volta. E aí você constrói a clave de Sol. Cristiano, isso é uma regra? Na verdade, virou-se um costume em se começar a escrever pela segunda linha e fazer o desenho. Mas, na verdade, você pode criar uma forma de desenhar a clave de qualquer jeito. O importante é que o desenho, o formato da clave de Sol é esse, tá? Bom, colocada no início da pauta, que serve para determinar o nome das linhas e espaço da pauta. Bom, como funciona isso? A clave, além do seu formato que ela tem, observe que ela possui dois pontinhos. Então, são esses dois pontinhos na clave que vai determinar onde a clave é escrita. Poxa, professor, mas a clave de Sol não tem dois pontinhos. Isso é uma história que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, então, se eu vou desenhar, por exemplo, a clave de Fá e clave de Fá, eu tenho dois tipos de clave de Fá, tá? Na aula de hoje, a gente vai entender o que alguns autores de livros, eles não abrangem esse assunto no início. Vai abranger esse assunto lá na frente. Eu já vou fazer diferente. Vou falar da clave e vou falar do seu significado. Em qual momento vai ser aplicada a clave. Então, os dois pontinhos, aonde estiverem sendo cortados, o seu meio, onde eles estiverem a linha que estiver entre esses dois pontos, é onde a clave é escrita. Então, a clave de Fá, eu tenho dois tipos de clave de Fá. A clave de Fá na terceira linha e a clave de Fá na quarta linha. Ou seja,
nós temos dois tipos de clave diferentes. Cristiano, como assim? Porque é o seguinte, gente, clave de Fá na quarta linha, o que vai acontecer? Como é feita a determinação dos nomes das linhas e dos espaços? Então vamos começar pela clave de Fá. É muito fácil, gente. Bom, ela está assinalada, está escrita, essa clave de Fá na quarta linha. Então isso significa que ela deu para a quarta linha e eu estou começando pela clave de Fá. Por quê? Porque os alunos estão muito acostumados à clave de Sol. Então eles acabam estudando muito clave de Sol e não entendem o porquê da escrita. Músicos aí com 2, 3 anos de música, você pergunta, vem cá, como é que é? Como funciona isso? A pessoa não sabe explicar, porque ele está habituado a aprender direto a ler a nota na pauta. Então é colocada a clave de Sol e já fala para ele, olha, aqui é Sol, aqui é Mi, é Fá. E o que acontece é que a pessoa não entende como funciona. É muito simples, gente. Você depois que aprende essa parte aqui, você lê em qualquer clave. Isso facilita até para você, poxa, eu quero aprender um pouco de contrabaixo. Contrabaixo é um instrumento que lê em clave de Fá. Então você já toca um violão e agora você quer ler as partituras do contrabaixo. Então basta você fazer a escrita e vai ler conforme a orientação que foi dada. Então, se você tem aqui a clave de Fá na quarta linha, automaticamente a quarta linha passa a ter o nome da clave onde ela é escrita, Fá. Então agora me ajuda, muito simples. Antes do Fá eu tenho a nota Mi. Você tem que se basear, desculpa, eu nem falei no início, pelas 7 notas musicais. As 7 notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Lembra que eu falei que a gente tem que aprender também do modo inverso, porque vai facilitar. Bom, chegou a hora da gente utilizar ela. Por exemplo, quem vem antes de Fá? O Mi. Quem vem depois de Fá? O Sol. Quem vem depois de Sol? O Lá. Você está vendo como funciona? Então aqui, ó, olha a inversão das notas. Falar as notas de forma inversa vai te ajudar muito. Se aqui é Mi, aqui é Ré. Se aqui é Ré, aqui é Dó. Aí sucessivamente, Si e Lá. Bom, eu havia falado quando eu dei a aula de notas suplementares inferiores, superiores e inferiores, eu havia falado que a gente ia bater um pouquinho nisso aqui. Vamos bater? Então vamos lá. Bom, se aqui é Lá, Sol. É isso aí, gente. Me ajuda aí. Senão fica difícil. Então vamos lá. Sol. Bom, agora eu vou ter que continuar, porque acabou as linhas da pauta. Então, para eu continuar agora, eu uso o quê? Uma figura para representar o espaço. Lembra que aqui passa uma linha? Então, esse espaço aqui, ó, qual o nome dele? Fá. Porque o Fá nas 7 notas musicais vem antes de Sol. E agora, suponhamos que eu precise descer mais. Então, eu tenho uma linha passando aqui. Basta eu colocar a notinha e um tracinho. Tá vendo? Nota suplementar inferior. Fá e o Mi. Bom, nós nomeamos o nome das linhas dos espaços, inclusive agora reforcei a questão da nota suplementar inferior. E agora a superior? Se o meu instrumento, suponhamos que eu precise tocar uma nota acima, ou seja, se aqui é o Lá, o que eu tenho aqui depois? Depois do Lá, nas 7 notas musicais, eu tenho Si. E continuando, nota, lembra aqui, ó, ela está no espaço, passa uma linha aqui, ó, uma linha que está subentendida. Aqui tem linhas, só que nós só vamos utilizá-las quando precisar. Então, se aqui é o Si, aqui vai ser o
Dó. Então, você observa que a clave é um sinal colocado no início da pauta que serve para determinar o nome das linhas e espaços da pauta. Tem mais a classificação? Tem mais coisa? Tem sim. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, nós nomeamos agora, utilizamos a clave de Fá. Vamos pegar uma outra clave aqui. Eu não vou pegar a clave de Sol agora não. Eu vou seguir o modo mais inverso, porque muita gente reclama e não aprende a ler na clave de Dó, clave de Fá. Então a gente vai fazer um pouco uma matéria inversa. E no finalzinho eu vou falar sobre a clave de Sol e vou terminar a classificação de claves, tá? Até porque a gente tem um exercício que é um pouquinho puxado ali no material que eu vou deixar para vocês. Então vamos lá, clave de Dó. Clave de Dó, você tem, ela é escrita na primeira, segunda, terceira e quarta linha. Então nós temos 4 tipos de clave de Dó. Vou repetir a clave de Fá. Eu tenho clave de Fá escrita na terceira e quarta linha. Tá vendo? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui a clave de Dó na primeira linha. Clave de Dó escrita no início da pauta. Tá vendo? A clave é escrita no início da pauta. Vou colocar aqui. Desculpa. Coloquei assim. Vou colocar mais embaixo. Se é a primeira linha, vamos tentar centralizar o meio dela. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, sendo margeado pela primeira linha. Mas não quer dizer que a pessoa possa escrever uma clave de Dó aqui, ó. Isso não tem nada a ver, gente. E botar, vai ficar estranho, né? Vamos supor que ele bote segunda linha. Você sabe que a clave de Dó não é terceira nem quarta, é segunda linha, porque os dois pontinhos estão cortando aqui. Na verdade, é estética. Mas você sabe que os dois pontinhos é que vão indicar aonde ele é escrito, tá? Um exemplo aí de uma pessoa que desenhou a clave e não ficou legal. Então, 2 pontinhos, tá vendo? Indicam o quê? A primeira linha está traçando a metade. Um pontinho para lá, um pontinho para cá. Me indicou aí clave de Dó na primeira linha. Vou colocar as notinhas, né? A bolinha, agora por enquanto é bolinha, mas é uma figura que a gente vai aprender. Estou explicando, você que já sabe, já conhece, você apenas vai reforçar, mas quem está aprendendo, iniciando na música, nesse mundo da música, né? Às vezes é uma coisa muito complexa. Então, às vezes nós, professores, nós temos que ter paciência, temos que falar de forma pausada, para que o aluno que está começando, ele comece a entender como funciona esse mundo aqui. Então, vou colocar uma bolinha, uma figurinha aqui, ó, que a gente depois vai aprender o nome dela, que é semibreve. Aqui é o espaço suplementar. Suplementar é um suplemento, algo que completa, né? Suplementar inferior. Vou botar um tracinho aqui, ó. Indiquei a linha que está margeando aqui. Bom, vamos lá. Vamos nomear agora. Bom, a clave de Dó escrita na primeira linha. A primeira linha vai receber o nome da clave Dó. Bom, nas 7, vamos trabalhar o inverso, né? Nas 7 notas musicais, a nota que vem antes de Dó, muito embora são 7 notas, né? Eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Bom, vou ter que repetir de novo os 7 grupos de notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, eu teria o Si, Dó, Si. Então essa nota vai se chamar Si. Viu que no exercício de clave, se você voltar lá, na clave de Fá na quarta linha, essa nota se chamava Fá. Então mudou. Então isso aí reforça o seguinte: a pauta não possui nome. As linhas e espaços não possuem nome. Quem vai determinar o nome dessas linhas é quem? A clave. A clave que vai determinar. Então não aceite ninguém escrever algo para você e falar assim, ó, qual é o nome dessa primeira linha? E você já dizer devido à questão cultural, né?
Nós somos acostumados a ler muito em clave de sol, dizer que é Mi, é Fá. Se não tem a clave, não se fala nada. Questão de prova, concurso, tem muito isso, né? Bom, então aqui eu teria o Si, Dó, Si e o Lá. Dando sequência, ficou mais fácil ainda. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Viu como é fácil? Então, Dó e... Desculpa, confundi aqui. Então, gente, bom, a gente vai determinar o nome aqui. Coloquei, vou me utilizar das 7 notas musicais. Então, Dó, Si, Lá. Se aqui é Dó, depois vem o Ré. Aí vem o Mi, vem o Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Observe que, para que eu tenha dado nome às linhas e espaços da pauta, foi através da clave. A clave foi escrita na primeira linha, clave de Dó, determinou a primeira linha o nome Dó, que é o nome dela. A partir de então, eu nomeei segundo quem? Seguindo por base as 7 notas musicais. Bom, então agora eu vou colocar a clave de Sol. A gente vai trabalhar a clave de Sol, porque a gente já sabe que a clave de Sol, ela só tem ela, e tem um porquê de só ter ela. Segunda linha, ela é escrita na segunda linha. E só tem ela, gente. Só tem a clave de Sol. Por isso que não tem 2 pontinhos, viu? Professor, por que a clave de Sol não tem 2 pontinhos? Porque só tem ela. Mas, professor, a clave de Sol já teve 2 pontinhos? Sim, positivo. A clave de Sol, antigamente, em qualquer questão de prova, antigamente haviam 2 claves de Sol? Positivo. Uma escrita na segunda linha e outra escrita na primeira linha. Mas caiu em desuso. E depois, numa outra aula, a gente vai falar sobre isso aí. Numa aula complementar. Primeiro a gente vai exercitar sobre clave para poder entender essa questão de ter caído essa clave de Sol na primeira linha. Eu gosto sempre de trabalhar o entendimento da clave, a leitura, a pessoa fazer uma transcrição de clave de Sol para clave de Fá, para depois a gente entrar nesse assunto. Então, vamos lá. Vamos desenhar a clave de Sol. Clave de Sol. Ó, o desenho da clave de Sol. Não ficou muito bonito, mas tá legal. Você tem que praticar, o desenho da clave de Sol. Como o exercício está indicando, né? Copiar, copiar, copiar. Depois você vai ficar fera. Bom, então continuando. Clave de Sol, segunda linha. Olha só. Automaticamente eu dei à segunda linha o nome de Sol. Então, bom, com base nas 7 notas musicais, qualquer notinha, qualquer figura de som que cair na segunda linha vai se chamar Sol. Vamos supor que você esteja tocando lá, claro que não vai acontecer, mas pousou uma mosca aqui, você está tocando em alta velocidade, você vai fazer o quê? Nota Sol. Simples assim, muito fácil. Então, eu nomeei ali, coloquei Sol, nota Sol. Então agora, quem toca, a gente costuma dizer, quem toca de ouvido, que lia a segunda linha da pauta com a clave de Sol e falava Sol, agora ele sabe por quê. Porque com base nas 7 notas musicais, a clave de Sol está escrita na segunda linha, então a segunda linha se chama Sol. E agora eu vou nomear as linhas e espaços que vêm antes e depois. E depois também, Tá vendo, gente? Muito fácil, muito fácil. Agora tem que exercitar, hein? Porque se você não praticar, não exercitar, cai no esquecimento.
E para quem aí está se preparando para concurso, geralmente no concurso eles colocam uma clave diferente, com armadura de clave prédio para você identificar, você construir, ou seja, se você na verdade nós músicos, cada um ler a sua clave. Você não tem que ter, por exemplo, um saxofonista como eu, que sou saxofonista, pegar o meu sax e tocar na clave de dó. Não tem essa necessidade. A necessidade que se tem é a questão de exercícios e concurso e provas, atividades que você vai fazer voltada para a teoria, mas na prática em si cada um lê uma clave. Depois a gente vai entender a questão da funcionalidade da clave, tá? Então eu tenho aqui o som. Lembra que eu falei para você exercitar as notas inversas a falar elas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, porque vai te ajudar muito no decorrer dos teus estudos. Isso vai te ajudar muito. Então aqui é sol, aí você tem o fá, você tem o mi, você tem o ré e você tem o dó. Bom, agora ficou mais fácil. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e o lá. Bom, agora eu vou falar sobre a outra função da clave, que é o quê? Bom, primeira função, clave é um sinal, uma figura colocada no início da pauta, não é? Que serve para quê? Primeira função dela, determina o nome da linha e dos espaços da pauta. Qual é a segunda função dela? Função determina também a altura da nota dentro da escala musical. Ou seja, você, com a clave, você vai conseguir determinar a altura da nota. Como assim, professor, altura? Altura, volume, não. Altura, se a gente for ver na parte teórica, você vê que é a altura da colocação da nota dentro da escala musical. Esse dó aqui, por exemplo, quando eu falo em altura, eu não estou falando em volume, estou falando em grave e agudo. Então, dó, grave, dó, médio. Se você der continuidade aqui, lá, si, nota si, e agora, ó, o dó, segunda linha, suplementar superior, já exercitando aí as linhas suplementares superiores e inferiores. Então você vê que ela determina a altura da nota dentro da escala musical. Então você tem dó, aqui nota grave, você tem um outro ré aqui. Qual é a diferença desse ré para esse ré? Entoando, dó, ré, 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 ré. Entendeu? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, 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 dó. E aí vai. Desculpa aí, né? A entoaçãozinha não ficou tão legal, mas eu acho que você entendeu. Grave e só que é um ponto. Não se fala grosso, tá? Ah, ele tá o som dele é grosso. Não, gente. Não se fala. O termo usado é grave. Não se fala, ele tá falando fino. Ah, tá fino. Não, tá agudo. Muito fino, agudíssimo. Tá bom? Então são termos aí que a gente tem. Antigamente, você centralizava a clave aqui, escrevia a nota mais grave. Lembra que eu falei que a função da clave é determinar também a altura da nota. Então você centralizava uma clave, escrevia uma nota e ia transcrevendo a música. E isso aí rendia o quê? Várias páginas para uma pauta aí com 3, 4, 5 compassos, né? A gente vai aprender esse termo aí, compasso, né? Então, ou seja, você tinha várias folhas para escrever uma música. Agora já é diferente, então você tem já várias claves. Então cada instrumento ele tinha sua respectiva clave. Você tinha aí, vamos botar, os instrumentos graves
para leitura na clave de Fá, tá? Então, alguns instrumentos médio e agudos você tinha a clave de Dó. Eu vou fazer depois uma aula, porque qual é a ideia de muitos autores de alguns livros? Você ensina a clave, lá na frente você fala de vozes e explica que, se você pega os livros de teoria Borromil, Maria Luísa, Mário Mascarenhas, então você vai ver que eles vão falar da utilização da clave de Dó para as vozes lá na frente, porque ele está tratando do assunto vozes, mas é um assunto que deveria ser pertinente no início. Por quê? Porque abre a mente do aluno para algumas questões. Por exemplo, quais instrumentos deixaram de utilizar a clave de Dó na primeira, segunda, terceira e quarta linha? Mas eu até entendo por que isso, por que não falam assim no início, porque o aluno precisa ter o primeiro conhecimento, uma base de alguns assuntos, como regiões, a questão da escala geral. Então a gente até entende essa ideia. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Bom, então se você tem, por exemplo, alguns instrumentos medianos, você utiliza a clave de Sol para você poder fazer a sua escrita. De forma simplificada, o que se utiliza hoje? O que se deixou de ser usado? Você utiliza a clave de Sol e a clave de Fá na quarta linha. Tá? Essa é a ideia. Por que, Cristiano? Porque se você tem que utilizar as notas suplementares superiores e inferiores numa quantidade além de 5 notas, 5 linhas ou 5 espaços, se você tem que utilizar muita nota suplementar inferior, o ideal seria você utilizar uma clave respectiva para esse instrumento, né? Bom, se o seu instrumento é um instrumento que ele vai passar, por exemplo, vou dar o exemplo do saxofone. O saxofone ele tem como limite a nota si bemol. Si bemol. Então, se você vê que... Mas o saxofone ele não toca toda hora si bemol, né? E ele não passa disso. Ele não trabalha. Existe até o sax barítono que tem também ali a nota Lá, o Lá grave, né? Que você teria a nota grave, o Lá, mas mais do que isso. Até tem, mas é uma coisa que não se utiliza. Então, se você for utilizar um instrumento que ele trabalha muito a região inferior, o ideal é você classificar uma clave para ele. Por quê? Porque ele trabalha muito ali. Mesma coisa lá em cima. Instrumentos como o flautim, por exemplo, que são muito agudos, bem agudíssimos. Então, a gente teria que ter uma clave específica para ele. Mas tanto o instrumento muito agudo quanto o instrumento muito grave, a gente vê que são instrumentos excepcionais, tá? Muito grave, não estou falando grave, né? Que seria aí o contrabaixo, por exemplo, são instrumentos graves. Bom, se você for escrever para o contrabaixo aqui, você vai ver que você vai trabalhar muito a região suplementar inferior. Então, para se resolver isso, o que se descobriu, o que se conciliou? Duas claves que tivessem o encontro de um Dó central, o Dó no centro, em que você pudesse, a partir dessas duas claves, fazer uma escrita de toda a sonoridade, de toda a extensão instrumental. Então vamos tentar ver se isso acontece? Vamos lá. Bom, então eu vou colocar aqui a clave de Sol, vou colocar embaixo aqui a clave de Fá na quarta linha, tá? Bom, vamos começar pela clave de Sol. Vou colocar uma notinha aqui, uma bolinha ali, representando a nota Sol. Sol. Antes, Fá. Pensa comigo, ó. Clave de Sol, segunda linha, nota Fá. E estou descendo. Mi. Tá vendo? Ré. Tá bom aqui, para você entender. Vou vir na clave de Fá agora, na quarta linha. Vou pegar a minha quarta linha, vou começar a partir dela, tá? Só como exemplo. Então, Ré, desculpa, Fá, Ré seria ali. Então, Fá, por quê, Cristiano? Porque a clave de Fá na quarta linha, lembra da lição?
Fá na quarta linha, aí você tem a nota Fá, Sol, aí você tem a nota Lá, aí você tem agora um espaço suplementar superior, o Si, e gente, olha o que aconteceu aqui, ó. Houve um encontro, são as únicas claves que coincidem uma nota, e essa nota foi caracterizada como Dó central. Então, se alguém te perguntar assim, ó, quais são as únicas claves que coincidem o Dó central, você vai falar clave de Sol e Fá, são as únicas. Você pode fazer um teste, pega lá a clave de Fá na quarta linha, bota a clave de Dó em cima, tenta fazer e você vai ver que não vai dar essa junção, uma junção perfeita, gente, para a gente poder fazer o quê? Fazer uma divisão de grave para médio e para agudo. Bom, aí a gente agora vai fazer a divisão musical, instrumental, só para a gente ter uma ideia de como funciona isso. Bom, você observa o seguinte, o piano de 7 oitavas, você vê que são muitas notas, né? Então você vê que a mão esquerda do pianista lê a clave de Fá na quarta linha, enquanto que a mão direita lê a clave de Sol. Então você que escolheu o violão para tocar e está reclamando, tem que ler, fica reclamando não, filho, porque o piano lê as duas claves, mas como ele consegue? Estudando, praticando. Então, ó, ele com a mão esquerda ele está olhando para a clave de Fá, que são as notas graves, e com a mão direita ele está utilizando a clave de Sol, que é a parte de cima, né? Superior. Sempre assim, agudo na direita e grave na esquerda. Se eu colocar a minha mão em movimento para a esquerda, estou descendo a escala. Tá? Se eu estiver colocando a mão da esquerda para a direita, estou subindo a escala. Então, só para reforçar, nós temos alguns instrumentos. Sempre pensa assim, ó, instrumento muito grave. Eu vou pensar aqui um instrumento muito grave. Contrabaixo, como eu tenho falado. Contrabaixo. Violoncelo, ele também lê a clave de Fá. Você tem trombone de vara, são instrumentos que, se você prestar atenção, trabalham sempre na região grave. Tuba, né? Aquela tubona, o sousafone, aquele grandão que o pessoal do exército geralmente ainda utiliza agora, que é até de fibra, né? São instrumentos de fibra mais leve, porque aquele xilofone é tuba, aquela tuba grandona, ela utilizava muito aí metal pesado, né? Então a pessoa ficava, não aguentava. Bom, então para os instrumentos médios e agudos, nós temos a clave de Sol. Então o que você vai utilizar aí? Quem que vai ler nessa clave? O violão, a flauta, o sax alto, sax tenor, e as trompetes, e assim sucessivamente. Vários instrumentos nós vamos